Oi, eu sou Oswaldo Amena E eu sou Emanuel Faustino. e a gente está aqui para fazer a review da Amazing Fantasy número 15. E se você não conhece por esse nome, você deve conhecer como A Origem do Homem-Aranha. Tudo começa com Peter Parker, um aluno do ensino médio. Ele é muito inteligente, mas nada popular. Começamos com um grupo de adolescentes supondo chamar Peter para o baile. Só que eles desistem da ideia por Peter ser um nerd que só pensa em livros. Mas ele ainda tem o amor dos seus tios May e Ben Parker. Ele sempre foi muito bom nas aulas de ciências, que era sempre elogiado pelos seus professores. Ele não levava muito jeito com as garotas, e ele era zoado constantemente por um cara chamado Flash Thompson. Um dia, tudo mudou quando ele foi a uma feira de radioatividade. Logo, Peter esquece das provocações de seus colegas e entra no incrível mundo da ciência atômica. E quando a experiência começa, uma aranha desce do teto com um fio de teia quase invisível e é atingida pelos raios radioativos. E desnorteada, ela pica o primeiro ser vivo que ela vê pela frente. Peter se sente muito mal e sai, e envolvido nos seus sentimentos, ele não percebe um carro que quase o atropela, mas ele consegue pular para longe. Quando menos percebe, ele está grudado na parede. Ele sobe até um teto e, para se apoiar, ele esmaga um cano de aço como se fosse papel, percebendo assim que ele tem uma força extraordinária. Com sua incrível inteligência, logo ele percebeu que foi devido à mordida de aranha. Voltando para casa, ele vê um evento de luta livre. Vendo isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele pega umas roupas velhas e improvisa uma máscara para caso ele falhe nas pessoas não sabem quem ele é. E então ele vai lá enfrentar o terrível esmagador. E quando as chances pareciam baixas, ele triunfa e vence a luta. E um produtor de TV chama ele e diz: Que estava interessado em levá-lo para um programa de TV, que ele ia ganhar muito mais do que está ganhando agora. Aí ele volta para casa e os lançadores de teia ele cria. Um traje ele faz a caráter e um nome ele cria. Então fala: Ok, mundo, preparem os cintos para ir, porque aí vem o Homem-Aranha. Então ele se apresenta e todos ficam impressionados. Afinal, não é todo dia que a gente vê um cara lançando teias pelas mãos, certo? Então o adolescente se vê saindo da pobre lama e indo para a gloriosa fama. Porém, ao sair dos repórteres, ele tem a oportunidade de parar um ladrão em fuga que estava roubando o local, mas não o faz. Aí o velho guarda vai tirar satisfação por ele não ter parado o bandido. E o Homem-Aranha manda na cara do velho um. E quem disse que isso é problema meu? Para Peter, o mundo pode se danar e só o que importava era seus tios felizes. Até agora, a vida de Peter estava ótima. Mas, como toda aranha sempre se encontra com a chuva forte, com Peter não foi diferente. Porque quando ele voltava para casa depois de uma apresentação, ele viu o carro da polícia na frente da sua casa. Ele abre a porta e tem a triste notícia que seu tio foi baleado. E com sede de vingança, ele vai até o seu quarto, coloca o uniforme de Homem-Aranha e vai atrás do bandido que matou o seu tio. O Homem-Aranha usa seus lançadores de teia para atravessar a cidade atrás do assassino do seu tio. E ele encontra um armazém cercado por policiais, onde está escondido o bandido. Ele o encurrala e o nocauteia. Mas quando ele vê o rosto dele, ele tem a triste notícia que o mesmo bandido que matou o seu tio foi o bandido que ele poderia ter parado algumas noites atrás. Em vez de matá-lo ali mesmo, ele o entrega às autoridades. E não tão muito longe dali, Peter se martiriza por não ter conseguido impedir a morte do seu tio. E assim, da maneira mais dura, Peter Parker aprende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é assim que termina a história. Puta história boa, cara. Cara, eu amo essa história e eu amo o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha foi até revolucionário pra época, porque ele é um jovem
mas ele não é um sidekick, um ajudante. E também o uniforme dele, ele é meio assustador, sabe? Os olhos meio ameaçadores e o corpo e o uniforme cobrindo todo o corpo, diferente de praticamente todos os super-heróis que pelo menos mostravam uma parte do corpo. O Homem-Aranha é completamente diferente. E eu gostei muito dessa história. Eu gosto dessa história, mesmo que eu ache ela um pouco corrida, um pouco curta, mas ela realmente é muito boa e revolucionária para a época. Então, enfim, galera, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal, por favor. E se vocês acham que a gente deve continuar, se qual HQ você quer que a gente traga, coloca aí nos comentários, tá bom? Então, é isso. Espero que tenham gostado. E falou!